Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue conosco. Mais uma vez o nosso encontro semanal da nossa instituição espírita Recanto dos Pássaros. Estamos aqui para realizarmos a mais uma palestra live e vamos pedir a Deus e pedir a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento que possam pensar na imagem suave, meiga de Jesus Cristo para realizarmos neste momento a nossa prece inicial. Querido Jesus, ó Mestre amado do coração, pedimos a vós, Senhor, que se faça presente em todos os lares deste mundo. Amado, querido, Rabi da Galileia, ilumina cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que tenhamos uma noite de aprendizado na vossa seara, com o vosso nome e sempre com o Senhor, que assim seja. Pois é, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos à Instituição Espírita Recanto dos Pássaros, a nossa IERP. Estamos aqui mais uma vez em nosso apartamento, na live, como todas as quartas-feiras, às 19h30. E nós colocamos o sinal, abrimos o sinal ao vivo, entre 3 a 4 minutos antes, porque nós passamos uma mensagem antes, através de uma música, de uma letra, como hoje foi da nossa Elizabeth Lacerda. E, como é de costume, nós vamos contar uma história que tem muito a ver com o tema de hoje. Nós vamos trabalhar o tema hábito de solidariedade. Certa vez, em um certo hospital, havia 2 homens, cada um em seu leito, em um quarto de hospital. O quarto era simples, tratava-se de um leito comum, um quarto comum com 2 leitos. Neste quarto, nessa enfermaria, só havia uma janela. Esta janela, um senhor estava deitado sobre o seu leito, que dava para ver a janela, e o outro estava ao lado direito. Nisso, eles começaram a conversar, viraram 2 companheiros, procurando a cura para os seus males do corpo no hospital. O companheiro
que estava no leito em que via a janela, começou a narrar para o outro, dizendo: olha, hoje o dia está tão lindo. E antes de continuar, eu quero deixar um detalhe. O que estava deitado próximo à janela, ele tinha que sentar-se de vez em quando por causa da circulação. O irmão que estava do lado direito, ele não tinha condições de sentar-se. Então, aquele que tinha condição de sentar e tinha que fazer por causa da circulação dele, ele, quando sentava, dizia: olha, o dia hoje amanheceu lindo. E o companheiro de enfermaria dizia: como é que está o dia hoje? Ele dizia: maravilhoso. Olha que pássaros lindos, meu Deus, que coisa mais linda. Pássaros extremamente coloridos. E o companheiro ao lado, que não podia levantar-se, tinha que estar deitado à cama, ficava imaginando como seria aquele dia. E na imaginação dele, ele via o dia conforme o outro companheiro passava para ele. E foram passando dias, passando algumas semanas, e o companheiro que sentava dizia: olha hoje como está, tem até uma banda tocando, que coisa mais bela. E o outro da direita dizendo: uma banda, como é? Só eles estão todos fardadinhos, tocando músicas suaves, os pássaros, pombos, as aves sobrevoando sobre eles. Muitas das vezes, olha para ali, alguns pássaros passam sobre um e outros. E o companheiro, que não podia se levantar, se enchia de vida e imaginava aquela cena tão bonita, né, de um dia com o sol brilhando, a bandinha tocando, e ele até imaginava, ele ouvia dentro da sua própria imaginação o som da banda. E também o cantar dos pássaros, pela forma em que seu companheiro de enfermaria passava. Certo dia, o companheiro, a enfermeira, entrou na enfermaria. Bom dia, bom dia. Ela entrou justamente para cuidar e dar o banho neles, né? No todos os dois, porque eram os dois. Nisso, quando ela topou no irmão, no companheiro que dizia como estava o dia e se sentava, ele havia desencarnado. Ela topou nele, sentiu e comunicou ao outro companheiro dele que ele ficou triste, e ela foi chamar os funcionários para ajudá-la com o corpo daquele recém-desencarnado. Depois que fizeram a asepsia no local, e o médico viu que aquele outro companheiro poderia deitar-se no leito em que o amigo conhecido ali, que firmou amizade, ele poderia deitar, ele foi. E quando ele foi, ele sentiu uma força, sentou e olhou pela janela. Para a surpresa dele, ele viu simplesmente um muro branco. E ele disse: como é que pode? Aí a enfermeira perguntou: o que, meu irmão? Como é que pode o quê? Não, porque aquele meu amigo me disse que vira paisagens lindas, árvores, aves, uma banda tocando. Cada dia ele dizia, e eu vivia aquele momento. A enfermeira chegou para o companheiro e disse: meu amigo, aquele teu amigo era cego, ele não via nada. Moral da história, meus irmãos que estão nos escutando nesse momento: nenhum de nós, nós não podemos perder um único segundo sequer de sermos bons para o próximo. Veja que para aquele homem que tinha cegueira física, mas espiritualmente sadio, queria levar o outro que não tinha condições de chegar à janela, queria deixar o dia dele melhor a cada dia. Vejam que é o hábito de ajudar.
né? O hábito de levar o conforto ao próximo. Essa lição vai ficar para mim eternamente quando eu estava estudando para conversar com vocês hoje. Uma lição muito bonita. Então, o hábito da generosidade deve ser constante em nossas vidas. Joana de Ângeles, ela nos diz, através de Divaldo Franco, em vários livros, dentre eles, eu sempre toco nesse livro, O Mestre do Amor, em que o amor é aquilo que vale a pena viver e sobreviver. Nós devemos viver para amar. Agora, o amor sublime, o amor em que Jesus nos ensinou. Então, o hábito da solidariedade, como já diz a palavra hábito, deve ser uma constância, deve ser um treino cotidianamente. Nós trouxemos aqui o livro chamado Alerta, de Divaldo Pereira Franco, e estudamos através deste livro também, e a gente coloca aqui o seguinte: por mais que nós estejamos cansados, atarefados no dia a dia, por mais que estejamos nos sentindo doentes, febris, com a responsabilidade, nós temos que ter o hábito da solidariedade para com o próximo. O que foi que aconteceu com a história que eu falei há pouco instante? Aquele senhor era cego, totalmente cego, mas ele preencheu seus dias, seus últimos dias, em uma enfermaria simples de um hospital, levando alegria para aquele companheiro que tinha os seus olhos, a sua visão perfeita, mas ele não tinha condições de se levantar. Então aquele cego não pensou nele, pensou no próximo. E eu lhes garanto que se essa história fosse verídica, porque eu não sei, é de um autor desconhecido, esse espírito, obviamente, é um espírito altamente iluminado. Então, as nossas experiências no dia a dia é que vão nos dizer em que grau nós estamos do amor ao próximo, a nossa compaixão com o próximo. Como é que nós estamos? Será se nós estamos perto desse irmão da história, que mais uma vez não citarei porque o autor é desconhecido, o autor dessa história? Será se estamos a esse patamar desse irmão? Ou quando nós estamos doentes fisicamente, só pensamos na nossa própria cura? A solidariedade, ela é global. É só lembrar o nosso planeta Terra tão lindo, tão azulzinho, e agora então, que estamos em momento de confinamento, entre aspas, no momento de distanciamento social, e que deixamos um pouco de poluir o sistema ecológico, de poluir os rios, os mares, a atmosfera. Então as nossas experiências de fé é que nos darão a dimensão, gente, o quão nós estamos tendo solidariedade. Porque quando nós temos a fé raciocinada, que é a fé em que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca à prova, nós temos a força convicta de que devemos ser solidários. Nós somos brasileiros. E há uma frase, desde quando nasci, obviamente que eu comecei a compreender algumas frases que eu sempre escuto e que é verdadeira. Nós brasileiros, nós somos solidários, sim. Neste momento em que nós estamos passando, esse momento, esse turbilhão, o que é que nós estamos fazendo?
todos, de uma forma ou de outra, estão cooperando pelo bem do próximo. Todos, de uma forma ou de outra, estão fazendo uma prece, estão levando uma cesta básica com os cuidados em que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Todos estão fazendo o teu evangelho no lar. Os católicos, os evangélicos, todos, até aqueles que dizem ateus, que se dizem ateus, eles estão trabalhando para o próximo. Então, quem percorre um trecho, já diz Emmanuel, que quem percorre um trecho da estrada tem condições de apresentar notícias daquele caminho. Emmanuel passou essa passagem, quem percorre um trecho da estrada já tem como apresentar notícias daquele caminho. Emmanuel quis dizer que aos pouquinhos, quando nós fazemos a nossa parte com amor, a solidariedade ao povo, aos outros, nós temos a história para contar. O que será do homem? O que será do homem que não ajuda o próximo? É um nada, é vazio, é uma bola de assopro. Ou em outros lugares, como nós temos 5.000 amigos que nos seguem no nosso Facebook, bexigas, como chamam, vazias. Pode ter tudo, pode ter um apartamento, pode ter uma casa com não sei quantos metros quadrados de área construída, jardins imensos, seguranças, mas se não tiver o amor para com o próximo, se não tiver a solidariedade, nada levará no seu caminho. Emmanuel já disse isso. O nosso Divaldo Pereira Franco, a solidariedade, por isso mesmo, é pão de empréstimo, de que sempre o doador necessitará. Olha que coisa maravilhosa, a solidariedade será sempre um pão de empréstimo que sempre o doador necessitará. Sempre nós precisamos dos outros. Nunca pensemos, não caiamos nunca na falha de pensar de que nós não vamos precisar dos outros. E como nós precisamos. Então o pão que a gente dá hoje, amanhã possa ser que a gente venha precisar desse pão. Então é por isso que a gente tem que trabalhar a solidariedade. Não só pensando de que nós podemos necessitar amanhã, porque nós sabemos que nós podemos necessitar no amanhã que alguém nos ajude. Que Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu livre-arbítrio para praticarmos a lei de amor e de caridade. Outros percorrem caminhos difíceis, e quando nós espíritas falamos em caminhos difíceis, não são aqueles que têm pedras, pedregulhos, não. Os caminhos difíceis para nós é, como diz o Evangelho, sobre a porta estreita, a porta larga e a porta estreita. Para nós espíritas, os caminhos difíceis são os caminhos da facilidade mundana, são os caminhos em que nós não nos desgastamos para termos que ajudar o outro, são os caminhos em que tu usa a face, e a porta estreita, ela vai porfilando. Nós temos que nos educar espiritualmente, nós temos que nos amar, amemos uns aos outros, fazer ou não fazer, olha, fazer ou deixar de fazer o bem, é efeito natural da fé que se mantém. Veja bem, nós temos uma fé em Deus, nós temos fé em Jesus Cristo, nos nossos amigos de luz. Se nós temos essa fé concreta, nós temos tudo na vida para ajudar o próximo.
Não é necessário, gente, que possuamos ouros, dinheiro, para sair distribuindo. Aí seria bom também, mas poderia também ser um sinal de inconsequência. O necessário é que tenhamos a solidariedade cristã, de dizer a alguém: Deus te abençoe, tenha um bom dia, Deus te ilumine, e ajudar ao próximo constantemente. Quem não se acostumou a doar, nunca dispõe de oportunidade para auxiliar, encontrando motivos injustificáveis para recusar-se. Olha, quem ainda não procurou se acostumar a se doar ao bem, ao próximo, essa pessoa vai encontrar sempre motivos para não fazer, porque não tem um hábito. É por isso que nós escolhemos o tema de hoje, hábito de solidariedade. Nós temos que criar esse hábito de ajudar o próximo. Nós vemos os animais nas ruas sofrendo. São seres vivos iguais a nós. São irmãos, somos irmãos, fomos criados pelo mesmo Criador. Vemos barbaridades, que nós não vamos dizer aqui, as pessoas fazendo com os animais. Onde está a solidariedade? A gente vê os idosos abandonados, quais foram os motivos, que nós não vamos falar aqui, em asilos, muitas das vezes colocados em calçadas. Temos que ajudá-los. As criancinhas que são encontradas, deixadas em lixeiras, em calçadas. Não estamos criticando aqui nada e a ninguém, até porque a doutrina espírita ela não critica nada. Mas devemos ajudar todos os seres. Aquele que se aclimata ao trabalho solidário sempre dispõe de tempo e recursos. Primeiro eu tenho que ter essa vontade, esse hábito de ajudar. Se há uma reunião de pessoas para decidir um trabalho voluntário, ali Jesus se faz presente. Que ele mesmo disse, quando estiver aqui na terra, na encarnação, que quando dois ou estivessem reunidos em teu nome, lá estaria. Então essa energia de se doar, essa energia de levar o bem ao próximo, nós temos. Nós somos o bem. Vamos esquecer a palavra mal. Nós somos o bem. Nós temos que manter a corrente do bem. Então, quando algumas pessoas, 3, 4, 10, 40, 100, 3 se reúnem para decidir um ato de caridade, de levar um pão, de telefonar. Eu tenho um exemplo. Hoje é quarta-feira. No domingo, ligaram para mim. Olhei, não é desconhecido, atendi. Era uma pessoa evangélica. Eu posso falar com o senhor? Pois não, quem está falando? Eu disse: olha, eu sou evangélico, faço parte de um grupo, gostaria de ler um versículo da Bíblia para o senhor. Eu disse: pois não, será muito bem-vindo. E ele leu. Eu olhei a duração da chamada, não deu 2 minutos e eu agradeci. É evangélico? Que importa? É espírita? Que importa? É ateu? Que importa? Façamos o bem. Eu me senti bem. E ele se sentiu bem. Porque eu atendi educadamente, pois não. E depois eu sou muito obrigado por o senhor ter tirado tempo para levar a palavra de Jesus. E ele ficou feliz e eu também fiquei. Cada um deve fazer a sua parte. Então a gente não deve esperar que essa solidariedade ela venha de uma hora para outra. Ela tem que ter o hábito, o costume de fazer. Aquelas pessoas que têm o costume de construir casas, né, os pedreiros, ajudante de pedreiro, eles sabem, eles têm o hábito.
Muitas das vezes eles não têm o conhecimento teórico da estrutura, e aí fica para os técnicos em edificações, os arquitetos, os engenheiros civis, mas eles sabem. Então, por que nós não devemos fazer isso? Vamos trabalhar na construção do bem, na construção da solidariedade. Nesse mundo tão lindo que a gente vê, que todos nós ficamos, muitas das vezes, quem não fica ainda espantado, parado. Eu mesmo já parei várias vezes e disse, meu Deus, estamos vivendo um filme de terror. Quem de nós sabíamos, quem sabia que ia acontecer o que está acontecendo hoje no planeta Terra? Nós sabíamos quando estávamos na erraticidade, mas a partir do reencarne nós não sabíamos. Depois nós começamos a estudar, a pegar a Gênesis, pegar o Evangelho, ler as obras, e temos a resposta para isso aí. Temos a resposta, nós temos que passar. Então, a solidariedade, ela tem que começar com o hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Se nós temos o hábito, e eu sempre falo nisso, se nós temos o hábito de entrarmos em comunhão com Deus através da prece, antes de dormir e após ao acordar, nós teremos um dia coroado de boas energias, completamente. Porque quando nós fazemos a nossa prece após ao acordar, nós agradecemos pela dádiva, pela solidariedade que Jesus teve conosco e nos dá mais um dia para o nosso aperfeiçoamento espiritual, que eis o maior e o verdadeiro sentido da reencarnação, o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa caminhada como espíritos, a nossa evolução. Olha, aqui também no livro, uma parte que nós separamos, diz o seguinte: há uma carência no mundo. O livro é o livro Alerta, de Edivaldo Pereira Franco. Há muita carência no mundo, sendo, entretanto, a mais grave e urgente é de afeto. Veja a verdade disso aí. A maior carência do mundo é de afeto, gente. Olha, a gente vê, como nós falamos no início, a gente vê o que várias doações. Graças a Deus, as pessoas estão sendo tocadas pelo que está acontecendo. Há doações de várias coisas, de máscaras, de álcool em gel, de todo tipo de equipamento de segurança, de alimento, de água mineral, de ser tudo, né? Agora, tudo é comprovado que a maior carência de nós, seres humanos, é o afeto. É a maior carência. O que normalmente leva um encarnado a cometer o suicídio é a carência do afeto. O que normalmente, já diz os instrutores espirituais, normalmente. Então, a questão, agora essa questão do afeto, a questão assume tão grave proporção. Veja, nós não estamos acostumados, não criamos o hábito. Quando eu digo nós, eu digo de uma maneira geral, humanos, todos nós encarnados. Não temos esse costume de mostrar o afeto ao próximo, que já diz aqui no livro Alerta, mais uma vez, que essa questão em que o ser humano tem a maior carência do afeto, vou ler, porque eu não quero faltar com nenhuma vírgula do que está aqui no livro. A questão que assume, que é a questão da carência humana, é tão grave, a proporção que, não raro, quando alguém se preocupa com o outro, dá-lhe assistências, os sentimentos de um e de ambos perturbam-se, dando origem aos desvios da fraternidade, tombando-se em delíquios morais que mais agravam as circunstâncias e as dificuldades. Vocês perceberam o que é isso aí? Que no livro de Edivaldo Alerta ele está dizendo? Que nós somos tão carentes de afeto. Mais uma vez eu digo nós, todos seres humanos, a grande maioria é tão carente de afeto,
que quando encontra um amigo ou uma amiga que lhes passa a atenção merecida, muitas das vezes aquela pessoa confunde sentimentos. E isso já nos chama a atenção, o livro alerta para isso. O que é justamente, vamos raciocinar, como nós não temos o hábito de sermos fraternalmente carinhosos com o próximo. E quando a gente começa a ter aquele hábito, aquele próximo já pode ter um sentimento totalmente diferente, que não é o sentimento da solidariedade. Então, aqui, Emmanuel nos chama a atenção. Então, mantenha o hábito, de toda forma, mantenha o hábito de solidariedade, sem exigências ou solicitação alguma. Então, nós não devemos, em hipótese alguma, exigir nada do outro. Nessa condição aqui, em que o livro nos chama a atenção, nós não vamos exigir do outro o contrário. Apenas, fraternalmente, nós mostraremos que o nosso sentimento é fraternal, é de irmão, é de luz, é de paz. Então ajudemos, portanto, sem vínculo, vamos ajudar ao próximo sem vínculos servis, a fim de permanecermos livres no amor e na ação solidária, crescendo para Deus ao lado do teu próximo necessitado. O que é isso? Vamos ajudar o próximo sem servidão. Vamos ajudar o próximo deixando-o livre, sem dependência, para que ele possa sentir a verdadeira solidariedade, sentir o amor e desenvolver tudo que é bom que há dentro dele. Há pessoas, meus irmãos, há pessoas que aí é uma questão minha, eu que chamo pessoas múmias. Vocês não procurem no dicionário espírita, que eu acho que não tem isso aí. Isso aí que eu digo, há pessoas múmias. O que é isso? Há pessoas em que nós passamos o afeto fraternal de irmão, e essas pessoas múmias, que eu digo entre aspas, elas não conseguem aceitar. Elas não transparecem que têm sentimentos. Ela não nos transparece, elas não mostram. Ela não tem a sensibilidade de dizer um muito obrigado, mas é a questão múmia dela. É a questão que ainda por dentro a sua alma precisa quebrar o orgulho, precisa quebrar o acanhamento, precisa ter o hábito correto de agradecer. Que não agradeço, não estou querendo que agradeça a quem faz a solidariedade, entendam. Eu estou querendo que nós agradecemos a Deus, a Jesus, ao dia, à tarde, à noite, às estrelas, à lua, ao sol, aos rios, aos mares, aos pássaros, agradecer a natureza, trabalhar a caridade. Nós já pensamos, se Jesus não tivesse vindo em corpo, isto é, encarnado, como nós seríamos hoje? Como nós seríamos e como nós estaríamos hoje? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui que eu não quero nem pensar. Porque Jesus veio há 2020 anos, passou toda a lição moral, evangélica, a lição do amor verdadeiro, e ainda somos o que somos, devedores da natureza. Não digo devedores de Deus, porque a Deus ninguém deve, a Jesus ninguém deve. Somos devedores de nós mesmos, somos devedores de Deus. Desculpem, de nós mesmos, de Deus não. Somos devedores do próximo. Aí reclamamos quando queremos simplesmente que algo aconteça de bom e não acontece.
é que a gente pode reclamar a Deus se nós não fazemos por onde? Se nós não temos o hábito de praticarmos o bem? Vamos raciocinar. Se nós temos o hábito de estudar a gramática da língua portuguesa todos os dias, nós falaremos e escreveremos e interpretaremos textos muito bem, porque criamos um hábito. É a mesma coisa. Se nós criarmos o hábito de praticarmos o bem todas as horas, todos os dias, esse bem sairá de nós numa naturalidade, meus amigos, numa naturalidade que a gente não percebe. E a gente vai chegar ao grau em que Jesus quer que a gente nem perceba. Porque a bondade, a solidariedade, ela vai sair de uma maneira tão natural, completamente tão natural, porque já faz parte do nosso hábito. A mesma coisa ao contrário. As pessoas que têm o hábito de acordarem já revoltadas, reclamando, porque acordaram, quantos querem, agora mesmo, hoje, 13 de maio de 2020, quantos estão lutando nas UTIs para continuar encarnados? Quantos estão nas filas? Quantos coitados não conseguem nem entrar no hospital, brigando pela vida encarnada? E muitos, com todo o conforto no lar, independentemente seja um palacete ou uma casa de taipa, mas tem onde ficar, ou numa calçada, como a gente sabe de milhões de brasileiros que não têm um teto para morar, e estão ali e agradecem. Então tudo é hábito, tudo na vida é hábito, e a gente tem que aprender a criar o hábito do bem. A gente tem que aprender a criar o hábito do bem. Vocês poderiam me perguntar, se é que fosse um curso, Eduardo, mas às vezes algumas coisas nos revoltam. Sim, e vão nos revoltar. Por quê? Porque nós estamos encarnados no planeta Terra, que já há alguns anos começou a sua modificação para a transição, em que o coronavírus faz parte desse movimento, e nós estamos em todo esse processo. Nós não somos espíritos puros. Nós não somos espíritos puros, de jeito algum. Nós estamos a caminho. E eu gostaria aqui de fazer uma correção. Eu li duas citações. Uma era de Joana de Ângeles, que eu até falei, e a outra é justamente de Emmanuel, certo? Nessas nossas palavras aqui. Joana de Ângeles e Emmanuel. Joana de Ângeles é o livro Alerta, eu estava falando de Emmanuel, então desculpe-me por essa troca, certo? E Emmanuel é o livro Amigo, que é justamente Chico Xavier, Emmanuel através de Chico Xavier. São dois livros excelentes, Alerta e Amigo. E há outro livro, Abrigo, fora do nosso livro cabeceira, que é o que, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a solidariedade, ela deve ser conquistada dia a dia. Também não adianta eu mentir para mim e dizer a vocês que estão me assistindo nesse momento, outros que assistirão mais depois, e dizer: eu, Eduardo, a partir de agora, quando eu terminar essa live, eu vou ser outro, de uma maneira completamente diferente. Eu estaria mentindo para vocês, porque ninguém muda completamente de uma hora para outra. Agora, eu prometo, eu, Eduardo, a partir de hoje, vou me educar cada vez mais e vou colocar no meu dia a dia a palavra solidariedade para colocá-la em prática dia a dia, para que esta solidariedade seja um hábito.
o hábito constante. Nós temos vários exemplos, vários exemplos de solidariedade, e melhor, exemplos que ficam no anonimato, que não há interesse em divulgação, mas nós descobrimos através das obras, e a gente vê, e as pessoas as quais estão ali levantando as outras, ficam no anonimato. Também vemos pessoas em que fazem a solidariedade, entre aspas, mas estão mostrando ao outro. É a questão do estar no Evangelho, que faça com a esquerda que a direita não saiba. O ato da solidariedade nesta condição em que o ser humano faz para mostrar ao público, vale a pena? Vamos responder. Essa solidariedade, essa ajuda que se é dada à pessoa, vai saciar a fome daquela pessoa naquele momento. Só isso. Valeu a pena em alguma coisa. Óbvio, matou a fome. Mas para a pessoa que fez aquele ato, querendo cobrir a mão e mostrando a outra, para Deus, esse ato não constou. Esse ato não é verdadeiro, porque ele quis a publicidade. Ele quis fazer o bem olhando a quem? Ele quis plateia. E nós, cristãos, nós sabemos que não precisamos de plateias. Nós precisamos de ações anônimas. Nós precisamos de reuniões, de evangelhos no lar. Nós precisamos vibrar pela humanidade. É isso que falta, o amor nas pessoas. Nós precisamos olvidar, quer dizer esquecer palavras e ofensas que chegam a nós. Nós precisamos trabalhar a verdadeira caridade. Quem fizer o mal, que faça. Deus é perfeito. A lei do plantio e colheita é inevitável. Eu vou colher o que eu plantei. Se alguém está fazendo mal, se a gente puder orientar, a gente tem essa obrigação moral, essa obrigação cristã de ajudar esta pessoa. Se ela não quiser ser ajudada, infelizmente, nós continuaremos, quando eu digo infelizmente, nós continuaremos em prece. O infelizmente não é por isso. Infelizmente, a pessoa ela não quer ser ajudada, e aí onde mora o problema. Para nós ajudarmos, nós temos que ter o hábito da solidariedade. Nós temos que ter, primeiro, o ato da solidariedade. Segundo, a fé no que estamos fazendo. Terceiro, não olhar quem está dando, está se doando. Lembremos do telefonema que eu recebi, a pessoa não me conhecia, eu não conheço. Quarto, que tenhamos a certeza que Jesus está entre nós. Ele está entre nós. Jesus, exemplo de solidariedade, de amor, de perfeição. Tanto é que é o nosso único modelo e guia, porque ele é perfeito. Jesus totalmente solidário, foi solidário com todos, não destratou ninguém. Mas nós, ainda de maneira extravagante, nós ainda de maneira ignorante, destratamos as pessoas pelo olhar, pela fisionomia, pelos ouvidos fechados, pelas mãos cruzadas. E nós não devemos perder tempo, meus irmãos. Nós não devemos perder tempo, hipótese alguma. Os livros espíritas estão aí, são todos atuais, o Evangelho está aí, a Gênese está aí.
O céu, a obra, o céu e o inferno também está aí. Nós não devemos perder tempo e devemos agradecer constantemente a Jesus por tudo que nos acontece, por tudo que Ele nos livrou, porque sabemos muito bem o que acontece no planeta nessa hora. Mas esse saber muito bem, nós falamos aqui de uma maneira positiva, porque é como o planeta Terra estivesse sendo reconstruído. É como Deus dissesse: vamos lá, Jesus, vamos reconstruir este planeta neste momento. Já vem acontecendo que a transição, nós vamos para o mundo de regeneração. Este mundo é a Terra. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que herdarem a terra. Bem-aventurados, meus irmãos, aqueles que aqui reencarnarem. Aqueles que são solidários, eles vão reencarnar aqui. Porque aqueles que não tiverem condições espirituais boas, não reencarnarão mais na Terra. Vão para outros planetas inferiores. Deus é perfeito. Deus nos explica e muitas das vezes nós queremos ser cegos, surdos e mudos. Então, bem-aventurados aqueles que herdarem a terra. Que nós vamos herdar a terra melhor. As pessoas já estão mudando. Muitas das vezes, como nós falamos, nós vemos, escutamos coisas negativas. E aqui eu não estou falando em doença, porque é uma verdade, a Covid-19 é verdade, é óbvio, né? Mas eu estou falando de muitas notícias, de fake news, de coisas que nos colocam para baixo, como não basta. Não temos que fechar os olhos, não, temos que ser realistas, mas trabalhar a positividade, trabalhar o bem, trabalhar o amor, trabalhar com o próximo, trabalhar com si mesmo. Porque se eu não me amar, eu não vou saber amá-los. Se eu não conseguir me enxergar como um ser humano encarnado, que mereço ter solidariedade, que mereço a atenção do outro, se eu não me enxergar, eu estou sendo orgulhoso. E o orgulhoso, ele não pratica, em hipótese alguma, o amor verdadeiro, ele não pratica a benevolência, ele vai se automutilando. E isso Jesus não quer em hipótese alguma. Mutilação nenhuma. Né? Mutilação nenhuma. Nós devemos acabar dentro das nossas mentes, que quando nós falamos mente, nós somos almas, porque estamos reencarnados, estamos encarnados. Nós devemos acabar dentro dos nossos corações o ódio, a malevolência, a mania dos ruídos. Aí eu falo tecnicamente, mas popularmente chamamos de fofocas. Nós temos que diminuir o olho ruim. Nós temos que tirar toda a sujeira, a podridão dos fariseus, como está no Evangelho. Nós temos que limpar todas as podridões para colocarmos dentro de nós tudo que é bom, tudo que emana do universo, que o universo ele conspira em nosso favor. Ninguém pense que não, porque quem comanda o universo é Deus, é o Cristo, todos dois. Então tudo é conspirado em nosso favor. Nada de mal nos acontece porque alguém fez, não. Nada de bom nos acontece porque alguém fez, não. É uma lei de atração. Quando alguém nos faz uma bondade, foi alguém que fez, sim, mas porque nós merecemos. Então é a lei de atração. Se eu penso no positivo, eu vou ter energias positivas.
Se eu penso sempre negativo, eu vou ser uma pessoa pessimista, negativa, e nunca vou conseguir sorrir livremente. E quando eu falo sorrir livremente, não é o sorriso físico somente, mas o sorriso da alma. Muitas das vezes as pessoas não conseguem sorrir pelos lábios, mas sorrir pelos olhos, que são pessoas acanhadas. Outras pessoas dão gargalhadas, mas são tristes por dentro. Então, desejo a todos vocês que continuem na estrada evolutiva, como nós estamos na estrada evolutiva de Jesus, que um dia nós chegaremos até a Ele. O caminho, o mundo tão prometido por Moisés é este. É o nosso desenvolvimento espiritual. É chegarmos a um patamar de evolução de espíritos superiores. É de amarmos, sobretudo, amarmos e amarmos. Então, meus irmãos, mais uma vez, agradecemos a atenção de vocês por mais essa palestra live do Recanto dos Pássaros. Muito obrigado a todos os amigos que nos seguem, são 5.000 pessoas que são amigos no nosso Facebook. Nós temos também o Instagram, que é IERP_Recanto. Nós vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo a todos pela atenção. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te pedimos que todas as tuas bênçãos de luz entrem em todos os lares deste mundo maravilhoso. Pedimos as tuas bênçãos de saúde sobre todos os que estão doentes, infectados pela Covid-19, que todos sejam curados, Senhor. Ilumina os médicos, aos enfermeiros que tiveram o seu dia, o de ontem, que receba a tua paz, a coragem e toda a luz, que sejam imunes a esse vírus. Abençoe, ó Deus, a todos os trabalhadores do bem, que a tua luz chegue ao Vale dos Suicidas, aos hospitais, às maternidades, às colônias espirituais, que cheguem até nós, que possamos sentir sua presença, Senhor, sempre e sempre. Deus nos abençoe.